Oi, gente, tudo bom com vocês? Bom, eu pensei muito se eu faria ou não esse vídeo, mas eu resolvi fazer porque sim, vamos lá. Bom, pra explicar, quando toda essa história de quarentena começou, eu vi muita gente fazendo vídeos com dicas do que ler nesse período. E aí, assim, eu pensava, gente, que desnecessário, porque eu sou uma pessoa muito prática, então pra mim não tem necessidade de você dar uma dica do que a pessoa vai ler, porque a pessoa vai na sua estante, ela simplesmente vai escolher um livro que ela tem vontade de ler, ela abre e começa a ler. Mas enfim, essa sou eu, esse é o meu pensamento. Por que eu repensei isso? Porque eu recebi um convite recentemente de uma TV aqui da minha região para dar dicas de leituras durante a quarentena. E eu pensei, bom, pode ser então que as pessoas se interessem por isso, porque nós somos pessoas diferentes, nós reagimos de formas diferentes. Para mim pode ser muito simples chegar na estante e escolher um livro, mas para outras pessoas pode ser que não. E tá tudo bem, nós respeitamos. E é por isso que eu estou trazendo esse vídeo hoje pro canal. Assim, eu poderia falar durante horas aqui de livros, poderia dar milhares de dicas, mas eu estabeleci um certo critério para trazer algumas opções para vocês dentro de alguns gêneros aí bem diversificados, porque afinal de contas o nosso objetivo aqui é falar sobre livros e esse assunto nunca é demais, né? Bom, então vamos começar aqui com as dicas rapidinho que a gente vai conversando ao longo do vídeo. Eu vou começar aqui com uma dica que pra mim sempre funciona muito, né? Um gênero que sempre funciona muito bem, que é o romance. A gente sabe que não necessariamente precisa ser um livro romântico, né? Apesar desse aqui ser um pouquinho. E O Vento Levou, da Margaret Mitchell. Eu concluí essa leitura aqui faz pouco tempo e é maravilhosa, eu quase não tenho palavras para explicar, né, para contar rapidinho para vocês como é que é esse livro. Ele se passa mais ou menos ali em 1850, durante a Guerra da Secessão nos Estados Unidos, Sul contra o Norte, abolicionistas contra escravagistas. E aqui a gente acompanha a história da Scarlett O'Hara, né, aquela menina que ficou famosa no cinema com o filme do mesmo nome, né, E o Vento Levou. Essa menina vaidosa, orgulhosa, mimada, que vai ter que cair na real no meio dessa guerra, né, para se defender, para sobreviver e também pela sobrevivência da sua casa, que fica em Tara. E eu acho que esse livro aqui é ideal para quem precisa entrar, mergulhar realmente de cabeça numa leitura. E é o tipo de leitura de fôlego que a gente chama, porque ele é um livro bem grande, bem extenso, mas como ele é uma história muito envolvente, talvez seja aí o estilo de livro ideal para quem está precisando se distrair de fato nesse período. Outro tipo de leitura que eu acho que cabe muito bem é o estilo de O Sol é para Todos, da Harper Lee, que também é uma leitura muito envolvente, né? Eu já tenho uma resenha sobre esse livro aqui no canal, vou deixar o link aqui embaixo para vocês darem uma olhadinha. Foi um dos primeiros do canal, eu acho, que eu fiz. E ele vai contar a história de um advogado chamado Atticus. Ele é um homem muito correto, muito justo. Ele decide, na verdade, defender um homem negro que foi acusado injustamente de ter cometido um crime. Essa história vai se passar, se eu não me engano, em 1920, alguma coisa assim no sul dos Estados Unidos, quando o preconceito e o racismo ainda eram muito fortes. E o mais interessante é que essa história aqui vai ser contada pela filha do advogado, uma menininha ali dos seus 6, 7 anos, então a gente vai ter todo o ponto de vista dessa história através do olhar dela. É uma leitura maravilhosa de ser feita, a gente faz rapidinho para vocês verem a quantidade de marcações que eu tenho aqui no meu livro, para ver o quanto essa história foi interessante e marcante para mim. Um estilo que eu acho que cabe muito bem para esse momento também, que a gente precisa se distrair, é A Revolução dos Bichos, do George Orwell. Esse aqui é uma fábula que vai contar a história de alguns animais de uma fazenda que resolvem se rebelar porque eles estão se achando injustiçados e eles assumem o comando dessa fazenda. Mas aí o que vai acontecer quando alguns animais começam a querer dominar os outros animais? Esse é um livro cheio de camadas que vai trazer várias ideias pra gente, não só a respeito da aventura ali dos bichos. E eu acho que é uma leitura também super envolvente, porque ela tem essa pegada fantasiosa, mas ela realmente faz a gente pensar e raciocinar sobre tudo que está acontecendo aqui. Sem contar que é um livro rapidíssimo de ser lido, dá pra ler em um dia, então pra quem precisa de alguma coisa aí realmente pra se distrair muito rápido, essa é a minha dica. Nesse período aí em que tá tudo muito louco, a gente
tá ouvindo de tudo, né? E algumas das coisas que eu ouço é o seguinte: eu não tô conseguindo me concentrar em ficção, tô me envolvendo mais com histórias reais. Então eu trouxe 2 opções de biografia aqui pra vocês. Uma delas é Minha História, da Michelle Obama. Eu fiz uma resenha sobre ele também faz pouco tempo, deixo o link aqui embaixo também. E é super legal porque a gente pode bater o olho assim e pensar, poxa, ela vai falar de política. Mas não. Essa é uma história de uma vida vitoriosa que a gente vai acompanhar desde quando ela era uma criança muito pobre, se esforçou, estudou, teve o apoio dos pais, da família e se tornou a mulher que ela é, não só por ter sido a primeira dama dos Estados Unidos, mas também por ter conquistado um espaço de destaque profissionalmente. Então é realmente uma história inspiradora que vale muito para os nossos dias atuais. Outra biografia super legal é de uma figura interessantíssima que é o Leonardo da Vinci, essa biografia escrita pelo Walter Isaacson. Leonardo da Vinci, parece que a gente não precisa acrescentar, né, esse gênio, considerado gênio em várias áreas em que ele atuava, mas aqui nessa biografia a gente vai ter realmente um panorama de toda a vida dele, vai descobrir um pouquinho mais sobre essa pessoa interessantíssima que foi e tão importante para várias áreas da humanidade. Já para quem prefere histórias mais curtinhas, eu trouxe 2 opções aqui. Uma delas são os sonetos do William Shakespeare. Para quem acha que as obras do Shakespeare são difíceis ou que não são tão acessíveis, vale dar uma chance para os sonetos dele. São curtíssimos, dá para ler um soneto por página e é aquele tipo de leitura que a gente consegue deixar na cabeceira da cama todo dia antes de dormir, dar uma lidinha num soneto e descansa. Quando a gente vê, passou rapidinho, se distraiu, leu uma coisa diferente. De histórias mais curtinhas, assim, também eu trago aqui toda a poesia do Paulo Leminski. Esse aqui é o meu poeta favorito brasileiro. Eu gosto muito das histórias dele, porque não parece que a gente está lendo poesia, parece que a gente está lendo uma crônica da vida do dia a dia. Eu tenho até uma marcação aqui, porque eu já terminei, já voltei, já recomecei ele várias vezes, e eu tô sempre com esse livro em andamento. E eu adoro, e é por isso que eu recomendo pra vocês, porque é uma leitura super leve, divertida e profunda ao mesmo tempo, que eu acho que também vale uma chance. Agora eu vou trazer a polêmica pro canal. Autodesenvolvimento, o que muita gente ainda chama de autoajuda. Eu já falei sobre isso aqui, eu acho que não tem problema nenhum, eu acho que tudo aquilo que pode nos acrescentar é muito bem-vindo. Afinal, quem é que não quer ser uma pessoa, um ser humano melhor? Por isso que eu trago 2 opções aqui. Uma delas é o polêmico O Milagre da Manhã. Mas olha, não subestimem este livrinho. Eu sei que muita coisa poderia cair fora daqui, tá? Mas se a gente lê com esse olhar assim bem seletivo, realmente disposto a tirar alguma coisa positiva daqui, ele realmente vai cumprir o seu papel. Especialmente nesse período em que a rotina de muita gente está bagunçada e tem gente aí buscando uma organização, uma produtividade saudável, né? Buscando se reencontrar no meio dessa loucura toda. E aqui ele traz um hábito muito simples que realmente pode te ajudar. Estou sendo sincera, viu? Ele realmente ajuda quando você se propõe aí a ser uma pessoa melhor. Que hábito é esse? Acordar um pouquinho mais cedo. Não quer dizer que você vai ter que acordar 4, 5 horas da manhã exatamente como tá aqui, tá? Se adapta à sua rotina, mas vale muito a pena dar uma chance pra esse livro aqui, hein? Pra gente fechar, outro que eu trago, que é super legal, que também já tem resenha aqui no canal, que é Arrume a Sua Cama. Eu acho esse livrinho super interessante e super legal, porque ele foi escrito, eu não tenho ele físico aqui, mas eu vou deixar a capinha em algum lugar. Ele foi escrito por um oficial das Forças Armadas dos Estados Unidos. E o que ele fez? Como ele viveu muito tempo nessa vida, ele sabe exatamente tudo aquilo que um militar precisa fazer. Então ele pegou todas essas obrigações e atividades do dia a dia de um militar, ele resolveu adaptar, trazer isso para a realidade de uma pessoa que não é militar, como se fosse uma espécie de ajuda para que as pessoas pudessem enfrentar os seus desafios do dia a dia. E um dos grandes exemplos que ele traz, uma das grandes lições, é justamente a do título do livro, que é Arrume a Sua Cama. E aí, lendo, a gente vai entender a importância que é esse ato de você arrumar a sua cama logo que você acorda. Eu sabia que esse ato de arrumar a sua cama pode desencadear em outros atos que vai fazer você ter um dia muito melhor? Parece bobo, parece, mas não é. Dá uma chance para esse livro, eu sei que muita gente que leu gostou, e sei que ajudou bastante também.
Gente, é isso. Como eu falei pra vocês, não tive um critério muito específico, realmente peguei alguns livros assim, tentei diversificar o máximo possível. Eu realmente, de coração, espero que ajude, que seja de utilidade pra alguém. E como o nosso maior objetivo desse canal é falar sobre livros, se vocês tiverem dicas também de livros que possam ser úteis nesse momento louco em que a gente está vivendo, deixa essas dicas aqui embaixo. E diz também o que tem te ajudado, o que você tem lido nesse período. Tá conseguindo se concentrar? Tá lidando bem com a ansiedade? Conta pra gente aí as suas dicas, as suas estratégias pra conseguir ler nesse período. E a gente se vê nos próximos vídeos. Fiquem bem. Um beijo.